Muitas informações neste dia de Flu. Tem Fluminense e São Paulo, 6h30 no Maracanã, que deverá ter grande público para empurrar o Fluminense a mais uma vitória. Tenho informações aqui de escalação, Thiago Silva impressionando no Fluminense, ex-Flu mantém a forma durante suspensão em clube do norte do país e outras informações. Deixe o seu like, ative as notificações e já vai comentando aí da onde que está assistindo a Central Fluminense, que a gente vai mandar um abraço para você. Então eu vou começar falando do Thiago Silva, tá? Porque ele vem recebendo elogios internamente no Fluminense, está todo mundo muito impressionado de como a forma que o Thiago Silva lida, né, com o seu corpo, como que ele leva a sério o seu trabalho. Por quê? O Thiago Silva viu o Fluminense logo de cara sinalizar positivamente a um investimento em sua preparação física. O zagueiro solicitou que o clube colocasse uma bicicleta ergométrica dentro do vestiário do Maracanã. O clube atendeu e colocou mais duas para outros jogadores também a utilizarem em caso de interesse. Mas um fato assustou, entre aspas, positivamente, diz o Globo Esporte. Para quem acompanhou o zagueiro, o Thiago Silva chega a pedalar por 35 minutos antes de entrar em campo. Faz parte da sua rotina de pré-jogo. O CT Carlos Castilho também recebeu atualizações desde a chegada do zagueiro. O Fluminense comprou duas câmeras hiperbáricas para o uso de Thiago Silva e outros atletas. Elas servem para ajudar o corpo a absorver mais oxigênio através dos pulmões e aumentar a circulação sanguínea. Isso previne lesões e ajuda na cicatrização de feridas. O Thiago tinha uma dessas em sua casa de Londres. Assim como as bicicletas, o Camisa 3 tem companheiros para a utilização dessas câmeras. O zagueiro Felipe Melo e o atacante Keno são exemplos de jogadores do elenco que também utilizam a nova estrutura. Então o Thiago Silva deu um sacode aí nessa preparação, nessa recuperação, e muitos jogadores estão aderindo. Que maneiro, que legal. E isso justifica, né, a longevidade do Thiago Silva como atleta de futebol, beirando aí os 40 anos, e ele segue em altíssimo nível. Estava lá no Chelsea, poderia estar no futebol europeu com certeza, porque técnica, qualidade ele tem de sobra. Poderia estar na seleção brasileira, mas o Dorival Júnior está optando pela renovação, né? O Thiago Silva é um jogador de quase 40, pensando numa próxima Copa do Mundo, realmente o Thiago Silva vai estar um pouco mais velho. Daqui 2 anos o Thiago Silva teria de 41 para 42 anos. Mas o Thiago Silva, cara, eu sempre falei isso aqui. Você olha pro Thiago Silva, né, a fisionomia dele, fisicamente falando, cara, ele parece um garoto de 20 e poucos anos, né? Claro que a ciência, a musculatura do cara não é a mesma coisa dos 20 anos, né? Mas ele se cuida bem. Ó, você olha pro Thiago Silva, é um cara que realmente tá com um semblante jovem, ainda tá inteiraço, tá com o corpo de atleta jovem e segue ajudando o Fluminense, cara. Isso que é o mais importante. Segue jogando muito, segue sendo o nosso líder aí nessa caminhada, saindo da zona do relaxamento. Vamos vencer hoje o São Paulo para se afastar cada vez mais e pensar no bi da Copa Libertadores. Eu quero o seu comentário sobre o Thiago Silva, torcedor tricolor, porque ele tá mexendo aí nos bastidores do Fluminense. Agora eu quero falar de outro zagueiro com passagem no Fluminense e que ele tá treinando em clube lá do norte do país. Eu tô falando do Vitor Mendes, que foi contratado em 2022 pelo Fluminense. Era uma aposta da diretoria e não teve muito tempo para mostrar o seu valor. Chegou a fazer gol pela Libertadores lá contra o Sporting Cristal no Peru. Ele foi condenado, você sabe muito bem, torcedor tricolor, por um envolvimento com um esquema de manipulação de aposta. Ele está treinando há 2 meses no Clube do Remo, em Belém, sua terra natal. Ele está morando por lá e possui relação de outros trabalhos com o técnico Rodrigo Santana. Não tem acordo para ele jogar no Remo após o fim da punição. Em 2023 ele foi acusado e condenado por receber dinheiro para levar um cartão amarelo durante o jogo do seu ex-clube, o Juventude. Hoje, com 25 anos, fez um acordo com o Ministério Público e conseguiu se livrar das acusações
criminais. No entanto, no âmbito esportivo foi punido. A segunda comissão disciplinar do STJD aplicou a pena de 430 dias de suspensão e multa de 40 mil. Mas o pleno do STJD ampliou a punição para 720 dias de suspensão e 70 mil de multa. A suspensão dessa maneira terá fim apenas 2025. Então tá aí, muita gente já comentou aqui no canal, tá? Mas pô, podia trazer o Vitor Mendes de novo? Como que tá a situação do Vitor Mendes? Então a situação do Vitor Mendes é essa, tá, gente? Tá punido até o ano que vem e eu duvido muito algum clube de elite contratá-lo logo de cara. Acho que ele vai, quando retornar aí, começar a retornar nas séries inferiores do Brasil. Vou falar aqui da lista de pendurados do Fluminense para a partida de hoje contra o São Paulo, porque a gente tem alguns jogadores aí com 2 cartões amarelos. O Fluminense enfrenta o São Paulo, 6h30 neste domingo no Maracanã. Lista de pendurados aí do Flu: Felipe Melo, Diogo Barbosa e o Marquinhos. O Diogo Barbosa está lesionado, o Felipe Melo pode ser titular e o Marquinhos pode entrar aí durante a partida e, enfim, pode receber esse cartão amarelo. É uma ótima opção de segundo tempo o Marquinhos para dar, né, um oxigênio aí no ataque do Fluminense. Vou mandar um abraço agora para a galera que está sempre acompanhando os nossos vídeos. Um abraço para o Vanderlei de Petrópolis, para o Francisco de Assis de Manaus, o Dirceu de Lusiânia, Goiás, o Aldey de Jacomina, Bahia, Ivadir de Hortolândia, São Paulo, Marcos Fernandes de BH e o Reginaldo Eduardo de Conceição do Macabu, aqui no Rio de Janeiro. Valeu demais, deixa o seu like, ative as notificações e entre no nosso canal do WhatsApp aí no comentário fixado, clica, segue a gente lá porque você vai ter na palma da sua mão as últimas notícias do Fluminense, né, pela Central Fluminense. Agora entrando já no foco do jogo de hoje entre Fluminense e São Paulo, tem informação do portal Trivela sobre Germancano, torcedor tricolor. Não vai ser hoje que a gente vai ver o retorno dele, banca o jornalista Caio Bloch, porque mesmo tendo participado de todas as atividades da semana e do treino de apronto nesse sábado, Germancano está fora, garante o portal Trivela. O portal traz que o argentino ainda não reúne condições físicas para estar em campo. Por outro lado, o portal traz a informação que Marcelo será titular na lateral esquerda, sendo assim, Guga volta para o banco de reservas. A única dúvida é no meio-campo. O Lima e Nonato brigam pela vaga de Martinelli, suspenso pelo cartão amarelo. Tá certo? Então, o Germancano tá fora dessa partida, voltou a treinar com o grupo essa semana. Vamos ver se ele evolui nessa parte física e consegue no próximo jogo retornar. Mas o Fluminense, até o momento que eu faço esse vídeo, não divulgou a lista de relacionados. Ninguém soltou a lista de relacionados, nenhum portal confiável. Então, a gente vai aguardar até o último instante para realmente saber se o Germancano vai ser relacionado ou não, mas o portal Trivela é confiável, né? Geralmente acerta a maioria das apurações, né? Então a gente dá esse voto de confiança. E as escalações de Fluminense e São Paulo vem com força máxima, eu já aviso desde já, porque depois de 3 partidas em que usou muitos reservas, o São Paulo deverá ter os seus melhores jogadores em campo nessa rodada. Sempre contra o Fluminense, né? Jogou com reserva com todo mundo aí, contra o Fluminense vai jogar o time completo. O meia Rodrigo Nestor e o atacante Luciano, que estavam suspensos contra o Vitória há uma semana, voltaram. Então a provável escalação do São Paulo: Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Luiz Gustavo e Bobadilha, Wellington, Rato, Luciano e Lucas, e o Calheri no ataque do tricolor paulista, né? E o Fluminense, como eu já falei, né? O Trivela tá bancando que o Germancano não vai ser relacionado, o Martinelli está suspenso, o Marcelo deve ser titular na lateral esquerda, o Guga voltando ao banco, e tem essa dúvida no meio-campo se joga ao lado do Bernal o Lima ou o Nonato, tá certo? A provável escalação do Flu: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Guga,
né? Tinha também a dúvida ali do Felipe Melo, mas se o Marcelo realmente for titular, eu acho muito difícil o Felipe Melo jogar. Thiago Santos e Marcelo. O GE traz a informação do Guga com a opção do Marcelo, mas o portal Trivela traz que o Marcelo será o titular. Então eu vou colocar o Marcelo aí como titular. Bernal, Nonato, Lima, o GE traz que o Nonato sai na frente, Ganso, Arias Serna e Cauã Elias. Essa deve ser a equipe do Fluminense, mas com algumas dúvidas aí a gente só vai realmente saber de fato 1 hora antes da partida, torcedor tricolor. Muito obrigado pela sua companhia até o final desse vídeo. Vai pro jogo hoje, deixe seu comentário aí. Qual setor você irá acompanhar, Fluminense e São Paulo? Comenta aí da onde está assistindo que a gente vai mandar um abraço para você. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.